Boa tarde, pessoal. A gente vai agradar prosseguimento ao nosso fórum, passar a palavra para o nosso palestrante Pancho Rivas, que ele vai falar sobre organizações criminosas, descapitalização e corrupção. Bom, pessoal, boa tarde. Eu me chamo Rivas, eu sou técnico da Polícia Federal. Vou completar esse ano 20 anos de... Tá ótimo, vou completar esse ano 20 anos de casa. E o professor Glóris me convidou aqui para falar um pouco com os senhores e as senhoras. E à medida que eu fui elaborando assim, o que eu poderia trazer para os senhores, eu acabei vendo que tem outros colegas aqui de outras forças. Então eu acabei formatando novamente a palestra, ainda ficou faltando coisa e vou trazer outras coisas que não estão aqui, porque eu vi que não fazia muito sentido trazer algumas coisas para que não se repita, porque a ideia de ter um fórum como esse é justamente você trazer a experiência de várias forças e a gente trazer aquilo que a gente tem de melhor em cada força. E aí, obviamente, eu não vou conhecer o trabalho do colega da Guarda Portuária melhor do que ele. Então, assim, a ideia é a gente se completar. Eu vi que tinha um colega ali que era entusiasta também da Polícia Federal, estou ouvindo lá fora, a gente estava prestando atenção na sua conversa, mas mais no sentido de atingir vocês. Então, assim, eu sei que a gente tem a ideia, né, aquela coisa, somente quando a gente é jovem, a gente quer a coisa mais operacional, a gente quer aquilo mais emocionante. Então, eu vou tentar trazer um pouco para a realidade de vocês, e aí vou contar um pouquinho da minha história aqui, e do tema especificamente. Vou fugir um pouquinho do tema para trazer justamente a história da importância da cooperação com outras instituições, porque sozinho não vou fazer nada, né? É um costume, não sei se os senhores sabem, mas a gente tem muito costume de operar com várias polícias, cada uma das suas expertise nas operações. Eu vou mostrar vídeos para vocês aqui que foi fundamental essa cooperação interinstitucional. Então, só falando um pouquinho para vocês, o que eu disse aqui, eu tenho 20 anos de Polícia Federal. Né? Logo quando eu entrei, a minha vontade, como você estava falando, não é só Matheus, quando eu entrei, a vontade que a gente tem, a gente quer ser operacional, a gente quer trabalhar naquilo que foi de mais emocionante. Né? E aí, nessa eu fiquei 12 anos trabalhando praticamente com combate a entorpecentes e a parte de roubos a banco. E aí, como tudo na vida, até isso cansa. Até isso vira um pouco de rotina para a gente, assim, até o que é mais emocionante, até o que é de mais adrenalina, o colega vai poder confirmar, acaba virando uma rotina e você sente a necessidade de fazer algumas coisas diferentes. Você muda um pouco. Eu sou muito feliz na Polícia Federal, mas a gente muda um pouco o viés que a gente adota, a gente às vezes amadurece com algumas coisas, outras passa já a não fazer tanto sentido assim. Então eu trabalhei a grande parte da minha carreira, os primeiros 12 anos, trabalhando com o combate ao tráfico de entorpecentes, mais até do que de roubos a banco, chefei a delegacia de crimes contra o patrimônio, participei de algumas operações de assalto a banco propriamente dito, mas assim, os primeiros anos, esses 12 primeiros anos, eu trabalhei fundamentalmente com combate ao tráfico de entorpecentes. Hoje eu estou lotado na delegacia de combate à corrupção, estou responsável atualmente pela Operação Faroeste, mas vocês devem ter ouvido falar aqui, é uma operação que apura a corrupção judicial, aqui no Tribunal de Justiça da Bahia. Eu vou mostrar um pouquinho o porquê que a gente muda, eu mudei um pouco de áreas e a importância do tema que eu vou trazer aqui. Você pode passar, por favor? Então, assim, primeiro de tudo, assim, sair um pouco desse discurso que a gente está entre dois extremos, né? Tem gente que fala, porque o Estado policial, a polícia, a opressora, e de outro lado tem aquele discurso que o pessoal chama da bancada da bala, que não, tem que matar, tem que esfolar, tem que fazer, tem que acontecer. E a gente percebe, e aí o colega, foi bom que o colega entrou aqui, o colega da PM, o colega lá da PM do Rio, esse com certeza tem uma experiência assim, do extremo, do que é dar conta de combater. Então, assim, esse discurso da tolerância zero, de vamos matar, vamos fazer, vai acontecer, no primeiro momento, o colega me corrige se eu estiver errado, no primeiro momento que estiver errado, alguém vai dar uma entrevista e vai dizer assim, olha, nós vamos apurar com rigor, o policial vai responder, e aí nem sempre o policial está no controle. Quando ele sobe para fazer uma incursão dessa, não são todos os fatores que vocês conseguem controlar. Somente quem já participou disso, eu vou falar infelizmente, minha esposa está aqui para ela não brigar comigo, mas às vezes acontece da situação sair do controle. No primeiro dia, que
que eu me envolvi numa situação de troca de tiro, eu fiquei tão emocionado que eu acordei minha esposa para contar, né? E obviamente ela não ficou feliz com isso, né? Ela ficou bem chateada comigo. Eu falei, você não vai acreditar, ela não está acreditando que você está me acordando para fazer isso, né? E assim, é muito fácil defender um discurso, vamos fazer, vamos acontecer, e no final das contas não assumir a responsabilidade por aquela política. Então, assim, hoje ninguém quer ir para a página 2 do discurso de combate a organizações criminosas. Ou a pessoa defende um Estado que a polícia possa fazer qualquer coisa, em um extremo, e aí tem uma série de problemas com isso. Eu vou mostrar que esse discurso só serve para determinados tipos de criminosos, geralmente para tráfico de entorpecentes, mas para outros tipos que são praticamente inalcançáveis, sobretudo criminalidade de colarinho branco. Quando a gente precisa aprofundar a investigação do criminoso de colarinho branco, as medidas e aquilo que está à disposição da polícia é muito diferente do que está à disposição em crimes violentos. Então, assim, a gente sair um pouco desse discurso do recrudescimento apenas das ações policiais e vamos para a concretude, vamos para realmente o que funciona no combate ao entorpecente. Mas eu falei isso porque, geralmente, uma pessoa ouvir uma fala dessa, ela vai dizer duas coisas. Vai dizer, lá vai a polícia opressora ou lá vai esse policial maconheiro. E eu não sou nem uma coisa nem outra, né? Esses 20 anos faz a gente amadurecer em uma série de coisas, e aí para gente que a gente não seja usado por determinadas estruturas. Pode passar, por favor. Então, assim, o que eu proponho aos senhores hoje é apenas a gente ter uma visão um pouco hoje de combate ao crime, combate a organizações criminosas do ponto de vista econômico. Primeiro, por causa dos prejuízos que geram essas organizações criminosas. Então, indiretamente, a gente tem uma série de custos sociais e financeiros, né? Quando os senhores pagam mais caro, por exemplo, no seguro do carro de vocês, é por conta disso aqui. Quando alguém morre, é óbvio que isso é uma tragédia para a família, mas você tem impactos econômicos também em relação a isso aqui. Então, o crime, a organização criminosa, é um fenômeno econômico. Então, em vez de a gente tratar isso como algo moral, como você vê lá as pessoas discutindo no Congresso, parecendo criança de quinta série, a gente trata isso com seriedade, como um fenômeno econômico. E como um fenômeno econômico, ele tem que ser combatido. Por isso que hoje, trabalhando com corrupção e qualquer outra área, eu trouxe aqui uns exemplos, inclusive uma grande operação de assalto a banco. Acho que o Matheus deve ter visto isso aqui virou, inclusive, uma das cenas do DNA do crime. Você já assistiu? Então você vai reconhecer aqui quando eu mostrar. Em vários crimes, a gente vai entender que a descapitalização das organizações criminosas muitas vezes é muito mais importante, e eu não estou negando de forma alguma a importância do combate, que às vezes é necessário, faz parte, mas nunca o combate como primeira medida. O combate é a ponta do iceberg, é o dia que a operação lá chega no seu ápice, mas antes disso você tem uma série de medidas de inteligência para você saber onde combater, como combater, gerar o mínimo de dano possível. Porque ninguém da polícia vai querendo, esperando o dano. O dano acontece às vezes. Se está indo buscando isso, está errado. Está errado, mas é inevitável. Quem acha que existe aqui uma fórmula mágica da gente conseguir controlar qualquer tipo de dano, nós não somos robôs, né? A gente tem família também, né? Hoje, por exemplo, quando eu vou para uma operação de um pouco mais de risco, embora eu esteja do lotado da delegacia de combate à corrupção, a gente sempre vai cumprir mandatos de outras delegacias. Então, assim, hoje, esse risco, hoje eu aprendi o suficiente para dizer, olha, a gente vai dividir esse risco. Você está sabendo que minha casa é assim, que tem tantas pessoas dentro da casa, que você está num ambiente próximo, na escola, ou seja lá o que for, dividir esse risco. Então, assim, hoje a gente tem que dividir essa responsabilidade. Não simplesmente pagar a missão para o policial, porque é muito bonito dizer, olha, a missão paga e a missão cumprida. Tá, eu vou cumprir a missão, mas você está ciente dos danos colaterais que podem acontecer no cumprimento de uma missão como essa? Então é isso, como eu disse, tem uma série de impactos na economia e nas organizações criminosas. Você pode passar. Então vamos lá, quando eu falo de descapitalização, de retirar os recursos das organizações criminosas, tem determinados tipos de crime que são caros. Vou mostrar aqui qualquer tipo de crime. É caro cometer crime. Obviamente é vantajoso. Mas como é que você impede o fluxo? Pode passar para a parte terrena, cidade terrena. Pronto.
E existe um mito, né? Quando eu trabalhava no entorpecentes, e aí, me corrija se eu estiver errado. O que é que a gente vê? Qual é o sinônimo para a pessoa? As pessoas são todos estudantes de direito, mas qual é o sinônimo? Nossa, a polícia apreendeu 4 toneladas de entorpecente. Nossa, a polícia apreendeu 10 toneladas de maconha. Eu vou falar para os senhores, em quantidade de fato é muita droga, mas para a estrutura isso não é absolutamente nada se você não interromper aquele fluxo. Porque veja, se você faz uma apreensão de 100 quilos, vocês podem ter certeza que uma quantidade muito maior já passou, e se você não interrompe o fluxo, você não identifica as estruturas, você não asfixia economicamente essas organizações criminosas, a única coisa que vai acontecer é que você vai dar um prejuízo, mas você não vai simplesmente interromper aquela cadeia de eventos ali, de forma alguma. Eu já vi, por exemplo, quando eu era chefe de entorpecentes, as pessoas pegavam droga, inclusive, consignado. Então, assim, como identificar o fenômeno como a economia mesmo. Então, o sujeito, por exemplo, perdia uma carga, mesmo que ele tivesse sem dinheiro, dependendo da credibilidade que ele tivesse no mercado, ele pegava, falando no português, era fiado. Então, assim, ele caiu uma carga, a probabilidade dele cair uma segunda carga, terceira carga, de modo asfixiar ele só com base na derrubada de cargas, era mínima. Então, assim, não adiantava a gente pegar uma carga, 2 cargas, 3 cargas. Então, a gente, durante muito tempo, operou com esse mito de recordes. A gente tem uma coisa um pouco de... E aí, já logo um pouco com o que eu falei, né? A gente tem que ter seriedade para enfrentar isso aqui. Não adianta a gente ficar divulgando, olha, a polícia bateu recorde de apreensão. Isso não resolve. Não resolve porque isso não tem a capacidade de esgotar a capacidade econômica das organizações criminosas. E aí eu coloquei aqui, né, você já deve ter lido sobre isso aqui, sobre o que é engraçado que toda vez que a gente começa a investigar um determinado nicho, sobretudo quando a gente envolve agentes políticos, aí começa o discurso do outro lado, não, tem que combater os bandidos de verdade. E aí, quem são os bandidos de verdade para ele? É o cara da favela. Toda vez que a Polícia Federal começa a apertar em determinados tipos de colarinho branco, o sujeito começa a dizer, não, vamos incrementar as leis, que está muito perigoso nas favelas. E eu não estou defendendo, como eu falei para os senhores, eu arrisquei minha vida durante anos combatendo entorpecentes. Então, assim, não adianta a pessoa virar para mim e dizer, porque você não, eu sei, eu estava lá, eu arrisquei minha vida, eu acredito na missão, mas eu acredito numa missão inteligente. Eu não acredito numa missão que você vai ficar fazendo somente enxugando gelo, sem realmente, é importante a materialidade do flagrante, claro que é. Como é que eu materializo que alguém é traficante, que alguém é chefe de uma organização criminosa? Evidentemente, se eu achar a droga. Mas como é que eu acabo com a organização criminosa? Asfixiando economicamente. E aí, muitas vezes, eu já vi isso acontecer, uma coisa que para mim é impensável. Eu já vi colegas com ações controladas deixarem toneladas de cocaína passar, porque ele já tinha feito apreensões e falou, olha, não é o momento. Se eu fizer essa apreensão agora, nesse momento, eu vou estragar toda a operação, eu vou estragar toda a parte de lavagem. Então, às vezes, em ações desse tipo, e isso não é uma coisa que seja muito comum, a gente mudou muito, hoje em dia a gente faz isso de uma forma muito mais eficiente, mas hoje a gente trabalha muito mais, talvez, no lado da lavagem de dinheiro do que propriamente no flagrante. Porque o flagrante, a materialidade do tráfico, por exemplo, só precisa pegar uma vez. Agora, o que ele fez com aquele dinheiro, esgotar aquela capacidade econômica e asfixiar aquela organização criminosa, realmente com medidas para sequestrar patrimônio. Ontem, não foi uma operação de entorpecentes, mas ontem eu participei de uma operação aqui eu não vou falar dados sigilosos, óbvio, né? Porque está em segredo de justiça, mas aquilo não foi divulgado na imprensa. A gente efetuou um bloqueio de 100 milhões de reais. Os senhores podem imaginar o que é um bloqueio de 100 milhões de reais. E digo aos senhores, talvez não seja o suficiente para asfixiar a organização criminosa que a gente está investigando. Então, assim, no tráfico ainda mais. O volume de dinheiro movimentado, se eu não me engano, eu não me lembro da instituição, mas eles falam assim, uma economia geral, um fluxo de 2,3 bilhões por ano no crime aqui no Brasil, que é gerado. Né? Pode passar o favor. Então, por exemplo, eu trouxe um exemplo aqui. Posso falar uma? Você está aqui só para eu mostrar para você aqui. Vê se você vai reconhecer depois do vídeo. Essa operação de roubos à mão,
Você lembra de uma cena do DNA do crime que eles vão abordar os camaradas lá do Senhal, que acompanham ele que está no Rio, dentro do barco, que o Benício está indo dentro do barco para isso? É inspirado num livro do APF Betinho, uma operação lá em Maringá. O grande amigo meu coordenou essa operação, eu estava lá um pouco antes e ele coordenou essa operação. Então, para mostrar, é uma solta-banco, adiantar os senhores. 4 homens acabaram abordando 7 criminosos que estavam voltando de um assalto, depois deles explodirem 20 agências bancárias. Agora, você não chega com isso apenas com denúncia anônima, não se chega com isso combatendo na hora, na porta do banco, porque muitas vezes você tem danos para causar, mas assim, foi feito um trabalho de inteligência sensacional para se chegar ao grupo, e no final, depois que esses homens tomaram, né, foram 7 criminosos, acabaram entrando em confronto com os 4 colegas da Polícia Federal, e morreram 7, né, os criminosos. Né. Depois que essa organização criminosa foi desarticulada, reduziu em 92% o índice de assalto a agências bancárias na região. Então veja, esse é um exemplo, eu trouxe esse exemplo aqui, um exemplo perfeito, porque assim, a gente mostra que inteligência tem que andar junto com a força. Não é a força pela força. A inteligência precisa andar junto porque a gente, em geral, no Estado, eu vou me arriscar a falar, eu não conheço os números da Guarda Portuária Federal, mas eu posso imaginar e nem da Polícia Militar. Mas eu tenho certeza que qualquer colega aqui trabalha com escassez de recursos. Qualquer força que trabalha com escassez de recursos. Então, assim, a gente trabalha otimizando o nosso recurso. É fazendo o máximo de estrago, no sentido figurado, estrago no sentido de ser o mais efetivo possível, com a menor quantidade de recurso possível. Então, um trabalho como esse, por exemplo, se eu fosse esperar para fazer enfrentamento na porta de agências bancárias, em geral, são os colegas, são os guerreiros da PM que estão lá na situação, que encontram de frente, eles estão numa situação, por vezes, severamente surpresa, eles vão ter que enfrentar, muitas vezes, uma organização criminosa dessa, sem os mecanismos necessários, e aí, já deixando claro para o colega, todo o meu respeito, eles têm total experiência nisso aqui no Rio de Janeiro, que o colega vai falar aqui depois de mim, ainda bem que eu vou falar depois dele, porque a gente tem uma pessoa aqui, um guerreiro combatente aí nessa área, mas assim, me corrija, colega, se eu estiver fazendo uma besteira, assim, você tem grupos táticos lá, que funciona assim para a gente também, uma coisa você colocou um colega da PM, que é de um grupo tático, que está indo com ação, que está com a sua inteligência ali naquele trabalho, é outro completamente diferente, aí ser surpreendido no plantão dele, numa ocorrência dessa. E eles vão, então, vão lá com sacrifício, vão enfrentar muitas vezes aquela situação ali de surpresa com o que tem. Quer dizer, eu não consigo pensar em nada mais heróico do que isso. Mas é óbvio, se a gente tiver um elemento de surpresa na frente, a gente vai minimizar danos, não só para o policial, mas para a população também. Então a gente faz o controle disso aqui. Essa abordagem aqui, por exemplo, foi feita no Rio. No final, eu vou mostrar para os senhores o grande recurso que eles estavam utilizando, porque no DNA do crime era uma mega lancha que eles alugaram lá. Depois assistam novamente o episódio, era uma mega lancha. Eu vou mostrar para os senhores aqui como é que era o barco que eles enfrentaram aqui. 2 barcos com 7 criminosos voltando do assalto fortemente armados. Pode passar, Luiz. Então, assim, como eu falei, que enfrentar o crime com a realidade econômica, né? Eu acho engraçado que, muitas vezes, o sujeito vai fazer um discurso, não, porque tem que legalizar a maconha, e eu não entro nem mais nesse tipo de discussão polêmica, se legaliza, se não legaliza. A minha única pergunta quando alguém fala isso é dizer o seguinte, tá, vamos lá, vamos legalizar a maconha, você acha que isso vai resolver o problema da violência? E aí, quando ele começa a dizer, deixa eu falar uma coisa para você, pense nisso como uma economia, pense nisso como uma estrutura empresarial, esqueça o elemento que o sujeito é criminoso. Eu trabalhei muitos anos na região do polígono da maconha, que se plantava maconha. Eu não sei se os senhores têm uma noção, assim, mas numa área muito pequena você produz muita maconha, assim, muito mais do que qualquer apreensão, numa área muito pequena, muito mais do que qualquer apreensão. Então eu digo a eles, olha, no dia que você legalizar a maconha, as suas agulhas vão chegar no Nordeste, no polígono da maconha, vai irrigar a área, e o quilo da maconha
maconha, em vez de custar 700, 800 mil reais, ele vai custar 30. Vocês terem ideia, uma vez a gente chegou numa roça de maconha e tinha muita maconha estocada. Muita maconha, ela já pronta, prensada, já esperando para vender. E aí a gente perguntou, não sei se vocês sabem como é que a gente faz, a gente chega de helicóptero, plota as plantações de maconha, quando identifica, a gente desce, destrói a plantação e queima. E aí a gente ficou curioso com aquilo, né? Ele falou, olha, por que você estava com essa maconha estocada aqui? Ele falou, eu estava esperando vocês fazerem a operação para o preço subir. Porque tem muita maconha no mercado. Ou seja, é um ativo, é uma commodity, é a maconha. O sujeito usa uma lógica de mercado para fazer aquilo ali. Então, de novo, se você legaliza, eu não estou dizendo nem que não é para legalizar, eu só estou falando economicamente do problema. Se você legaliza a maconha desce para 30 reais, os senhores acham mesmo que os empregados da Souza Cruz vão ganhar 10, 15, 20 mil reais? Ele vai ganhar salariado igual. E aí o sujeito ele apenas migra de atividade criminosa. Quando a gente fazia essas operações aqui, que a gente acabava com os plantios de maconha, porque é uma medida eficiente, porque assim, você não tem como esconder uma plantação de maconha, você esconde um ou outro, mas com tecnologia, satélite hoje, helicóptero, você consegue identificar os plantios e fazer uma distribuição de uma quantidade grande e interromper aquele fluxo de produção. Mas quando a gente fazia essas operações, o que acontecia na sequência? Aumentava os assaltos nas estradas. Porque o sujeito não tinha aquele recurso. E quem era? Eu não estou entrando na moral, então o sujeito é criminoso. Não, mas é a lógica. Se o sujeito estava fora do mercado formal, ele estava usando uma atividade ilícita. Você esgotou aquela atividade ilícita. O sujeito apenas migrava e ia fazer assalto nas estradas. Não sei se vocês têm a percepção, mas assim, droga, em geral, quando eu trabalhava com isso, ele dá algo em torno de 600%, 700% de lucro. Agrotóxico dá uma coisa parecida com isso. Mas não é um modal tão difundido e também não é qualquer pessoa que vai conseguir difundir isso. O que eu quero dizer para os senhores, a gente eliminando essa moral do discurso, essa briga ideológica, eu vou mostrar, falou, olha, tudo bem, você quer legalizar? Ok, vamos discutir isso em outro momento, mas o que é que você vai fazer depois? Você vai abandonar esse problema, porque o problema vai migrar para outras áreas. O que é que você vai fazer depois com as causas? E aí a gente vem com outro problema. Pode passar, como eu falei, assim, toda essa perspectiva de enfrentamento da descapitalização das organizações criminosas, onde é que chega o problema? O problema é que a medida que você usa para descapitalizar é a mesma que você vai usar para outros crimes. E aí, em quem vocês acham que vai bater esse tipo de medida? Quando é que começa a dar problema esse tipo de medida? Quando é que os tribunais começam a, não, isso aqui, olha, veja bem, interceptação telefônica só pode fazer por 15 mais 15. Olha, denúncia anônima não pode fundamentar uma determinada investigação. Olha, relatório de inteligência financeira só pode fazer de tal forma. Então, assim, quando você começa a bater num determinado grupo, começa a limitar os mecanismos de investigação. E aí você, em vez de fazer uma investigação mais eficiente, como você fazia antes, em entorpecentes e outros crimes violentos, você começa a ficar limitado. Por quê? Porque se você permite para entorpecentes, você vai ter que permitir para colarinho branco, para política, para crimes de... E aí é aí que começa a dar problema. E aí você volta para o combate só do dia a dia, o combate só na ponta, o combate que é a responsabilidade da polícia. E aí você começa de novo a enfraquecer a investigação. A gente está sempre correndo atrás, a gente está sempre atrás do prejuízo, né? É engraçado, se vocês pesquisarem, quem tiver curiosidade, quando que começa a dar problema, os casos são muito emblemáticos. A maioria dos senhores é muito jovem, né? Então a gente começa a ver assim, muitos anos a gente trabalhou isso com esse ensinamento sem dar problema nenhum. Quando dá problema é porque você chegou em um determinado nicho, geralmente político. Pode passar. Então, o que eu falei, né? Isso é uma fase do povo castelhano, da família Gambino, da máfia italiana. Eles dizem assim, eu já não preciso mais de pistoleiros, agora eu quero deputados e senadores. Então, assim, hoje você tem uma interferência grande política,
Primeiro, para você não legislar naquilo que é necessário que se legisle. E geralmente as pessoas dizem assim, porque as penas são muito brandas. O problema é muito além disso. O problema não tem a ver com pena. O problema tem a ver com as ferramentas de investigação, que elas são cada dia mais difíceis para que a polícia e o Ministério Público possam fazer seu trabalho. O problema é o entendimento que os tribunais têm sobre determinadas medidas e acabam anulando operações importantes, geralmente operações grandes. Então, assim, discutir segurança pública sem você falar desse vácuo legislativo que existe, dessa falta de um empenho, uma falta realmente de uma vontade política de fazer, porque veja, isso a gente fala todo dia. Algum parlamentar já poderia ter feito um projeto para resolver uma série de problemas e a gente vê que esse vácuo, essa falta de legislação, uma falta de uma medida, uma falta de uma clareza, no meu entendimento, isso é um posicionamento meu, isso é proposital. Isso não é por acaso, isso não é esquecimento. Pode passar, por favor. Eu estou... Depois você bota ali o texto, só para eu ler aqui. E aí é só poder me soltar aqui. Então, assim, eu coloquei aqui como a melhor arma, geralmente, nessas políticas de segurança pública, quando se fala em segurança pública, a pessoa diz o quê? Eu comprei tantas viaturas, comprei tantos coletes, fiz a minha parte para fazer um combate eficiente de segurança pública. E, sobretudo, quando a gente fala em lavagem de dinheiro, e também na parte do combate, do enfrentamento corpo a corpo, nossa melhor arma é essa aqui, pessoal. É o policial. Nossa melhor ferramenta que a gente tem é o policial. Então, se pensa muita coisa em termos de logística, às vezes que é importante, é importantíssimo, mas a gente não pensa na capacitação desse policial. Se for para trabalhar com crimes financeiros, então, menos ainda, porque geralmente o investimento na área de logística tem um apelo midiático. Tenho certeza que os senhores veem todo dia, olha, fulano inaugurou não sei quantas viaturas. O governador tal, não estou falando da Bahia não, mas em qualquer lugar do Brasil, a primeira medida que ele vai falar de enfrentamento de segurança pública é o que ele pode mostrar. Bota as viaturas pareadas, né, comando? Uma do lado da outra, com a sirene ligada, alguém fazendo um discurso bonito, com coletes, com armas de última geração, mas o enfrentamento e a estrutura. É impressionante assim, como é que você não vê, não vou nem falar da Bahia, mas assim, em muitos estados você não tem investimento nenhum, ou quase nada, ou muito tímido, em ações para capacitar delegacias estruturadas para combater a parte financeira. Porque isso geralmente não tem apelo midiático, isso demora, isso é chato. E aí, Marcos, eu percebi que você quer fazer concurso, não quer para a polícia ou não? Eu vi você falando na Polícia Federal, eu posso dizer assim, eu já trabalhei muito com isso, mas o trabalho da Polícia Federal é muito mais isso aqui do que aquilo ali. A gente precisa muito, às vezes a gente faz mais estrago, sentado na frente do computador, analisando dados, para identificar organizações criminosas, identificar patrimônio, do que propriamente o enfrentamento na rua. É claro que isso aí é perfil, eu adorava isso aqui, ó. Minha mulher está aqui para não me deixar mentir. É uma coisa que mais eu vibrava era ir para a rua, era fazer isso, quanto mais equipado, melhor. Mas precisa desse sujeito para estar fazendo isso aqui, para identificar isso aqui. Porque sem isso aqui, você não faz isso aqui. Ou se você fizer isso aqui, você não faz como deveria fazer. Se eu não tiver informação para passar para o colega que está no ponto, eu estou só arriscando a vida do colega à toa. Eu estou usando um ativo que não é meu. Então, hoje, pelo menos nas operações que eu coordenei na área de assalto e crimes violentos, eu tenho que entregar a melhor informação possível para minimizar o risco para o policial que trabalha comigo, para o meu risco, claro, também, né? Em geral. Enquanto minha mulher não deixava, eu estava envolvido, né? Mas não é o enfrentamento pelo enfrentamento, é o enfrentamento direcionado, o enfrentamento com inteligência. E aí, dentro dessa perspectiva da melhor arma, em homenagem aqui a meu... Antes eu vou mostrar só que eu falei que eu fugi um pouquinho do roteiro. Foi ótimo aqui o evento, contar com 72 palestrantes, porque tem colegas de todas as forças aqui. Eu só não reconheci seu uniforme, colega, da Guarda Municipal. Então, as pessoas não têm noção como é que é importante essa integração com
com outras forças. Assim, eu dizia antes, eu acho que do senhor chegar, que assim, muitas vezes assim, a gente tem que aproveitar o que há de melhor em cada um. Então, por exemplo, eu nunca vou ter a capilaridade que o colega da Guarda Municipal tem em todos os pontos de Salvador. A Guarda Municipal conhece tudo das áreas aqui de Salvador. Então, assim, não adianta você achar que tem uma hierarquia entre polícia, que a Polícia Federal sabe, mas não sabe. Não sabe. Vocês tenham certeza que no dia que eu for fazer uma operação aqui de tráfico de entorpecentes que eu vou participar, eu já vou concluir, que eu vou participar, eu vou chegar com um colega da guarda lá, inteligência, eu não sei qual é o nome lá, se é P2 também, SI, igual a gente aqui no estado. Eu vou chegar com um colega do SI e vou dizer, colega, como é que é essa área conflagrada? Eu posso entrar por hoje. Então, assim, é fundamental essa cooperação. Eu queria que botasse só aquele primeiro vídeo. Então, assim, dentro dessa cooperação, eu trouxe uma operação muito legal. O pessoal participou com a FAB, a Força Aérea Brasileira. Não é da época de vocês, mas se discutiu durante muito tempo a questão da lei do abate. Que se ela não estava autorizada a abater, é o outro vídeo primeiro. É o outro primeiro. Não. Se a Força Aérea estava autorizada a abater pessoas que estivessem transportando drogas ou outro tipo de ilícito, né? E aí, pode soltar. Isso é uma perseguição, como um particular filmou, da Força Aérea perseguindo um avião que estava fazendo contrabando, né? A operação foi no Paraná. Manda, tira logo, cara. Puta que pariu, cara. Levou. Bom, pessoal, pode encerrar esse e vou passar do outro. Quem escreveu o livro Mamba Negra, que é inspirado naquela cena do DNA, foi uma PF chamado Eduardo Maia Betinho. E geralmente o pessoal associa, né, a gente acha que a gente sai para a rua para fazer o mal, e não é isso, né? Todo mundo ali tem que estar muito comprometido com aquilo que está fazendo, tem famílias também. Então, assim, eu coloquei a cena aqui do barco que eles estavam usando poucos minutos antes desse confronto que gerou a morte desses 7 indivíduos. E aí o colega fez um poema, eu já vou encerrar, tá? O colega que me mostrou o tempo, é só esse vídeo aqui, eu encerro. O colega que coordenou essa operação, do DNA do crime, contrataram uma atriz para fazer o papel dele, né? Ele virou uma delegada, né? Ele é delegado, mas ele virou uma delegada, não preciso nem dizer o quanto que ele foi zoado, né? Porque não é possível ela ter um relacionamento amoroso com o protagonista da série, né? Então, ele falou tanto trabalho, no final, você virou a delegada Vendramini, no caso lá. A delegada Vendramini do DNA do crime 1, na primeira temporada, é ele, né? Que é o Alexander Boy Dias. Toma, pode soltar, Luiz. E aí ele escreveu esse poema depois da ação. Alvorada. Fora do cais seguro, sob tiros de fuzil, o bem e o mal se encontraram num curso no outro 7 de abril. E aquela manhã sombria, depois de uma noite de horror, o mal encontrava enfim seus momentos de medo e de dor. Nas águas outronas tão calmas, quando se definem as almas, ficaram os filhos teus. Aqueles que seguem além, 4 guerreiros do bem, valentes soldados de Deus.
isso. Muito obrigado aí pela escuta de vocês. Eu estou à disposição, eu estou lotado aqui na delegacia de combate a crimes contra a corrupção. Os colegas também, se precisarem de mim, estou lá à disposição, como sempre estive. Obrigado a todos.